Santidade, uma palavra que está em desuso no tempo em que nós estamos vivendo. Logo quando esta palavra ela é abordada por alguém, esse alguém é tido como um religioso, um fariseu ou até mesmo um legalista. É por conta desses que assim pensam que a Igreja de Cristo está passando por um processo que nós chamamos de descaracterização. A Igreja do Senhor tem perdido as suas características ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. A Igreja perdeu a sua identidade, que era reconhecido como a Igreja Santa. Hoje, os valores têm sido invertidos. Hoje uma pessoa, um cristão, ele é reconhecido não mais pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua índole, pelo que ele fala, pelo que ele demonstra no cotidiano. Não. Hoje ele é reconhecido como um cristão se ele tem bens materiais, carro, casa, um bom emprego, um status, uma posição. Os valores têm sido invertidos. E vale a pena ressaltar que quando Cristo veio a este mundo, começando a pregoar o reino de Deus, o mundo estava exatamente assim, vivendo os valores invertidos, valorizando mais a criação do que o seu Criador. Quando Jesus começa a pregoar a mensagem do reino, em Mateus, no capítulo 6 e no verso 5, que esse contexto faz parte do Sermão da Montanha, Jesus começa a deixar bem claro que a ansiedade do povo e a preocupação do povo não era porque eles estavam sedentos pelo reino ou pelo Criador. Muito pelo contrário. Ele vai dizer que a preocupação e a ansiedade e o cuidado do povo era pelo que eles haviam de comer, de beber, de vestir. Então, o estado do povo era exatamente esse. Os valores estavam invertidos. E Jesus, então, ele vem inverter esses valores, ele vem apregoar o reino. Ele vem trazer uma mensagem voltada no sentido de que as pessoas agora priorizem o Criador e deixem de lado as coisas que ele criou. Por isso que ele vai afirmar no finalzinho de Mateus, do capítulo 6, dizendo, olha, essas coisas, que coisas? Comida, bebida, vestimenta, essas preocupações, quem buscam são os gentios. Os gentios são os pecadores. Mas vocês não. O dever de vocês é busquem o reino e a justiça e deixa que essas coisas eu vou acrescentar. Então, Jesus começa a estabelecer o padrão do reino. Ele começa a aplicar a palavra de Deus no coração do povo. E Jesus sempre exigiu santidade, sempre exigiu conduta, caráter, comportamento. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está falando de comportamento, ele está falando de caráter, ele está falando de testemunho. Quando ele fala de vós sois o sal da terra, ele está falando sobre o poder influenciador que nós, como cristãos, deveríamos exercer no meio do povo, no meio da sociedade. E isso aí vale a pena ressaltar. Pode ser no local de trabalho, dentro da sua própria casa, dentro de uma condução. Jesus está exigindo isso dos seus servos, dos seus súditos. Vós sois o sal da terra, então vocês devem colocar sabor. E ele chega a dar algumas características, ele vai dizer assim, olha, não saia, aliás, seja temperada as vossas palavras com sal. Então nós seremos reconhecidos também pelo aquilo que nós falamos.
apóstolo Paulo vai afirmar: portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquilo que for útil e agradável para a edificação do próximo. Então, meus irmãos, Deus sempre exigiu conduta, Deus sempre exigiu caráter, Deus sempre exigiu santidade, santificação. Senão não estaria escrito em 1 Pedro, no capítulo 16, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento, sabendo que Deus julgará o vosso procedimento. Em Romanos, o Senhor vai enfatizar dizendo: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus vai também, em Josué, no capítulo 3 e no verso de número 5, ele vai dar uma ordem para Josué, dizendo: Josué, diz ao povo que no dia de hoje se santifique, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então Deus ele vai condicionar a bênção para o povo mediante a santificação. Ou seja, Deus estava dizendo para Josué: só farei maravilhas no meio de vós se houver santificação. Se não houver, não haverá maravilha. O rio Jordão não vai se abrir, vocês não passarão pés enxutos sobre este rio. Eu condiciono o que vou fazer na sua vida mediante a santificação. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Esse Deus, meu irmão, não mudou. Ele é imutável e a sua palavra também não mudou. Se você tem a palavra de Deus como manual de conduta e regra cristã, obedeça. Fique na palavra. Jesus, certa feita, na oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Eu me santifico para que eles sejam santificados. João 17, a oração sacerdotal. Eis o motivo porque muitas pessoas não estão desfrutando de um relacionamento, de uma intimidade profunda com Deus. Estão abandonando as suas características originais. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.